Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa continuar guardando o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus, que é a nossa rocha. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos nesse momento em que você assiste esse culto, nesse momento que você busca a presença do Senhor através do louvor, através da mensagem que vai ser pregada. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Quero compartilhar com você um texto de Jeremias 3:25, que diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O texto diz aqui que é bom esperar pelo Senhor. E nessa manhã, nesse dia, nessa noite ou nessa tarde que você está aqui, que você possa ter certeza de que aquilo que você está fazendo é bom, porque a palavra do Senhor nos diz. Queridos irmãos, também gostaria nessa manhã ainda trazer notícias do meu amigo e irmão em Cristo Jade. Já tem quase 4 semanas que ele está internado e ontem nós recebemos mais uma notícia. Essa semana foi uma semana muito boa para ele. Ele tem se recuperado gradativamente. Ele está sem febre, ele está com uma pressão boa. Ele ainda não retornou totalmente do coma induzido, mas graças a Deus ele tem se recuperado bem. E nós confiamos que as orações dos irmãos têm surtido efeito e vai continuar surtindo efeito. Por isso eu peço aos irmãos que continuem orando por ele, tá bom? Queridos, queria ainda orar por essa manhã, queria orar por esse culto que está sendo gravado, por essa mensagem, por esse louvor que vai ser entregue na sua casa, onde você estiver, para que o Senhor fale com você, que o Senhor fale conosco, e que nós possamos tirar o máximo de proveito dessa oportunidade que nós temos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor esse tempo de louvor, de ministração da Tua Palavra. Queremos, ó Deus, entregar a vida dos nossos irmãos que estão insistindo, aqueles que vão apenas ouvir, ou aqueles por algum motivo, Senhor, não vão ter essa oportunidade. Que a bênção do Senhor esteja sobre toda a nossa comunidade, que nós possamos buscar a sua face, que nós possamos continuamente buscar a face do Senhor, na leitura da palavra, no louvor, ó Deus, e na meditação. Pedimos que essa manhã seja uma manhã de bênção, que esse tempo desse culto, Senhor, possa renovar as nossas forças, renovar as nossas esperanças. Ó Deus, que o Senhor abençoe aquele que está abatido, desanimado, que o Senhor renova, que o Senhor levanta. Ó Deus, que o Senhor esteja curando aquele que está enfermo, Senhor, por algum motivo ele não foi comunicado, mas se ele está também, Senhor, com uma enfermidade, que a bênção do Senhor possa curá-la, que a oração da fé possa curá-lo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados irmãos, que a bênção do Senhor esteja sobre você e que você tenha um bom culto. Amém. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e de
palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saiam dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que
universo. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Meus queridos irmãos e irmãs, boa tarde, um abraço a todos e desejo também que possamos ter aí uma excelente semana pela frente. Coube a mim hoje compartilhar com vocês um pouco da palavra nesse tempo do culto e eu começaria lembrando que no domingo passado o pastor Nicolas falou de uma forma muito especial, muito provocante, muito sensível sobre o coração, né? Nós cuidarmos do nosso coração. E já estava na linha, no meu pensamento, falar sobre alguns versículos que estão no livro de Provérbios, que é sobre a sabedoria, né? E com isso, então, eu gostaria de juntar aquele pensamento fundamental da pregação do pastor Nicolas com algumas reflexões que vou fazer hoje. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de orar pedindo ao Senhor a bênção para o nosso tempo juntos aqui. Senhor, nós agradecemos por esse tempo juntos, por essa oportunidade, Senhor, ímpar, de mesmo nessa pandemia podermos compartilhar uns com os outros, podermos estar unidos, Senhor, em espírito, em oração e em reflexão nessa manhã, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelos recursos, Senhor, que temos disponíveis hoje para vivermos essas experiências. Pedimos, Senhor, que cada um que eventualmente for participar desse culto nessa manhã seja profundamente edificado, Senhor. Que a Tua palavra não chegue vazia ao coração deles, ao meu coração, Senhor, e que assim possamos te glorificar e te honrar, em nome de Jesus, Senhor. Amém. A sociedade atual não é diferente das sociedades antigas na sua essência. O que nós temos de diferente são modos de realizar as coisas, possibilidade de comunicação, desenvolvimento tecnológico, mas o coração do homem continua o mesmo. A nossa necessidade de sabedoria é a mesma hoje quanto foi no tempo de Paulo, quanto foi no tempo de Salomão, quanto foi no tempo de Adão, de Abraão e assim em toda a história da humanidade. Porque a sabedoria é uma característica, é uma situação essencial na nossa vida. E a sabedoria faz um contraponto com a insensatez. De um lado nós temos a sabedoria, do outro lado o oposto da sabedoria é a insensatez, é a tolice, né? E nós vamos perceber que o livro de Provérbios, se a gente dedicar um tempo para a leitura do livro de Provérbios, ele é um livro que ele mostra as características nossas nesse contexto de princípios, de escolhas, de modo de viver, não daquilo que nós vamos realizar, mas as escolhas que nós vamos fazer do que vamos realizar e as consequências das nossas escolhas, então. E no capítulo 8 é muito interessante como a sabedoria é descrita
de como ela nos convida para nós podermos abraçá-la, para nós podermos escolhê-la, em vez de escolher a insensatez. Porque a sabedoria, ela cabe em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todas as experiências que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, o ser humano, na sua relação com Deus, ou na sua ausência de relação com Deus, ele precisa fazer escolhas todos os dias. Ele precisa ponderar sobre as coisas que estão acontecendo com ele, porque a essência da vida são os acontecimentos que ocorrem com cada um, né? E uma possibilidade que nós temos é de escolhermos viver com sabedoria, viver com discernimento, em vez de viver com insensatez. Porque no dia a dia nós podemos ver com facilidade pessoas que vivem com sabedoria e qual é a consequência disso em suas vidas, e pessoas que vivem com insensatez e qual é a consequência disso nas suas vidas. Por gentileza, vamos ver em Provérbios capítulo 8, a partir do versículo 1, vamos ler alguns versículos, onde a sabedoria descreve onde ela se encontra, como ela está disponível, como ela está disposta a nos servir, a nos acompanhar, a nos auxiliar no nosso viver diário. E diz assim, 8:1, a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois, tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro. Pois a sabedoria é mais preciosa que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Esses versículos nos mostram que toda a nossa relação com Deus, ela é permeada de sabedoria. E todo o nosso afastamento da presença de Deus é permeado por tolice, por insensatez, por escolhas inadequadas, por consequências que vão fragilizar a nossa qualidade de vida. Enquanto nós buscamos a sabedoria, nós vamos fortalecer a nossa vida, porque a orientação que a sabedoria nos dá para nossas escolhas é uma orientação segura, uma orientação que vem do Senhor. Não é uma orientação que vem das nossas experiências, mas ela vem da direção do Senhor em cada circunstância da nossa vida. E é curioso nós vermos que no versículo 2 ao 3, mostra que
a sabedoria diz que está nos lugares altos, está junto ao caminho, nos cruzamentos, ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ou seja, em todos os locais que estamos enquanto pessoas vivendo, atuando, tomando decisões, participando de alguma coisa, há espaço para o discernimento decorrente da sabedoria, porque ela, se quisermos, está presente conosco em todo o tempo. Mas ela precisa ser buscada, ela precisa ser aceita e ela precisa ser respeitada, né? E o que nós percebemos, então, é que a sabedoria vem do Senhor. Não é mérito nosso, não é um acúmulo puro e simples de experiência, mas todas as coisas com sabedoria são validadas pelo Espírito Santo em nossa vida. A direção do Espírito Santo, a serenidade, a harmonia, a clareza, o discernimento que o Espírito Santo nos dá quando nós ponderamos sobre algumas coisas, quando nós buscamos o Senhor, quando nós levamos os nossos desafios e dificuldades, quando nós levamos tudo aquilo que nós vivemos e vivenciamos para o Senhor, buscando orientação, buscando direção, a resposta que nós temos é através da sabedoria. A sabedoria que nos leva a ter um bom discernimento e, portanto, nos leva a fazer boas escolhas. E eu convidaria que nós fôssemos agora ao capítulo 9 de Provérbios e observássemos uma característica interessante. É quando a sabedoria se compara com a insensatez e nos dá a orientação por que nós devemos escolhê-la em vez de escolher a insensatez. Porque sempre estão par e passo a sabedoria com a insensatez. Ou nós somos sábios ou nós somos insensatos. Ou nós escolhemos pela sabedoria ou pela insensatez. Mas é impossível nós vivemos uma escolha com os dois simultaneamente, ou um ou outro. Não é possível a escolha dos dois simultaneamente. Por isso, a sabedoria diz o seguinte: a sabedoria construiu a sua casa, no 9:1, ergueu suas 7 colunas. O que quer dizer isso? Significa, a sabedoria construiu a sua casa, é que todo o arcabouço do entendimento da sabedoria, ele é perfeito. Ergueu suas 7 colunas, significa aí perfeição, significa que houve, naquela situação que nós estamos vivendo, a sabedoria é perfeita em nos dar uma orientação. Aí, as 7 colunas têm um significado dentro do princípio bíblico, né, de perfeição, de uma construção completamente sólida, de uma construção completamente bem planejada, de uma construção não só segura, mas ela dá também conforto, ela dá harmonia, ela dá serenidade, ela dá tranquilidade. Então, a sabedoria, comparando-se a uma casa de então, com essas características, de as 7 colunas bem construídas e bem trabalhadas, a sabedoria usa esse recurso para se apresentar para nós, para nos ajudar a analisar as situações. O que mais que ela fez? De forma tão transparente, ela não só construiu a sua casa, mas a sabedoria também, no versículo 2, diz: matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a sua mesa. Ou seja, preparou um tremendo banquete, né? Não foi uma coisinha simples. Depois que estava com a mesa pronta, com a refeição pronta, aquela refeição sofisticada, com animais, o vinho e a mesa posta, ela enviou as suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade. Isso significa que a sabedoria convidou
para o seu banquete, desde o ponto mais alto da cidade. O desde significa que foi do ponto mais alto da cidade ao ponto mais baixo, significando então todas as pessoas na cidade teriam sido convidadas para o banquete da sabedoria. E isso é conosco hoje também, porque a sabedoria, ela tem um banquete preparado numa casa muito bem construída, e ela convida a todos, aos poderosos e aos não poderosos, aos simples, aos sofisticados, aos arrogantes ou aos humildes. Convida a todos nós, temos o convite para convivermos com o banquete da sabedoria, indistintamente. Então, ela disse para suas servas fazerem convites a todos nós, indistintamente. E no versículo 4 diz: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz. Ora, quando ela convida todos os inexperientes, é porque a sabedoria não faz acepção de pessoas. A qualquer um que a busca, ela tem uma resposta. A qualquer um que a busca, ela acolhe na sua casa para o seu banquete. Ela serve, ela sacia, ela mata a sede, mata a fome e traz satisfação, traz alegria. E, inclusive, aí aos inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Ou seja, ela convida os inexperientes, que são pessoas ainda imaturas, são pessoas que estão no processo de desenvolvimento, de crescimento espiritual, e ela convida as pessoas que não são inexperientes, num certo sentido, mas que não têm bom senso, que às vezes debocham, desrespeitam, não consideram, não valorizam. Ela acolhe essas pessoas também, porque ela acolhe a todos, como diz, de forma indistinta. E ela diz no versículo 6, deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Então, veja que a sabedoria, ela prepara o seu banquete para depois fazer o convite. Isso significa, do ponto de vista prático, é que ela está constantemente apta e preparada a receber a qualquer um que aceita o seu convite ou que a procura. Então, não é uma questão de chegar e falar, acabou a comida, ou não tem mais oportunidade de receber, não cabe mais ninguém na casa. Não é isso. Ela está permanentemente pronta, com espaço e com a refeição plena, completa, para receber a qualquer um de nós que a procuremos. Quando, no versículo 7, ao versículo 12, o autor faz um corte no texto para ele descrever características das pessoas que precisam de sabedoria, de pessoas que, de alguma forma, não lidam com a sabedoria no dia a dia, e ele faz uma espécie de uma advertência, de um alerta, convidando essas pessoas para que, eventualmente, mudem a sua conduta, mudem a sua orientação e voltem-se para a sabedoria, voltem-se para a casa dela, para o banquete dela e, portanto, para ter uma vida saciada, uma vida especial. Mas diz aí no 7 uma característica: quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois
por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo de sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Então, esse recorte que o autor faz aqui é para mostrar como é a vida, pode ser a nossa vida, se nós não lidamos com a sabedoria, mas lidamos com o nosso próprio entendimento. Então nós vamos ter consequência do nosso relacionamento com o zombador, com o insensato, com o homem, com a pessoa não sábia, né? E, portanto, a sabedoria aí se encaixa nos convidando para que ela nos oriente, para lidar com essas pessoas. E aí sim nós vamos ter decisões satisfatórias diante do Senhor, diante da comunidade, diante de nós mesmos. Mas Provérbios 9 também faz um comparativo da sabedoria com a insensatez. No 13, diz o seguinte: a insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. É o oposto da sabedoria. A sabedoria, enquanto ela se abre para nós, em plenitude, para nos mostrar aquilo que é correto, aquilo que é adequado, o versículo 13 nos diz que a insensatez é pura exibição, é sedução e ignorância. Ou seja, tudo isso é falsidade, é engano, é enrolação, é tirar proveito, é não te oferecer nada satisfatório e saudável, mas te oferecer coisas que não edificam. E olha o comparativo no 14 com 1. Enquanto lá falou que a sabedoria, no 1 fala que a sabedoria construiu a sua casa e erigiu suas 7 colunas, mostrando uma casa com fundamento, com estrutura, com condições, com ambiente, com espaço para ela oferecer banquetes de qualidade para as pessoas. Nós vemos o oposto da insensatez no 14, quando diz: a insensatez sentada à porta de sua casa, não há descrição da casa da insensatez, a casa dela não tem fundamentos sólidos. No ponto mais alto da cidade, ela está à porta da sua casa, e ela clama aos que passam seguindo o seu caminho. Ela não vai até as pessoas, porque ela não tem nada para oferecer. Então ela usa dos artifícios do engano. Ela usa dos artifícios de impressionar. Ela usa dos artifícios de provocar as pessoas, de seduzir as pessoas a escolher a sua orientação. Mas são coisas superficiais, são coisas frágeis, são coisas não duradouras, são coisas que não nutrem, não alimentam, porque na insensatez não tem o banquete, à semelhança do banquete da sabedoria. E ela diz: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Esse versículo ele fala, quando a gente faz um estudo mais aprofundado dele, da infidelidade. Não só da infidelidade no relacionamento, mas da infidelidade em tudo aquilo que a gente vai fazer. Com a mentira, com a trapaça, com o roubo, com o engano, com tirar proveito. Então, ao contrário da sabedoria, que convida para escolhas sábias e duradouras e adequadas, a insensatez estimula pela sedução, pela exibição e pelo desejo, pela escolha do engano, né? Ela diz: a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Ou seja, na insensatez não há nada adequado. A insensatez só nos leva para decisões errôneas.
Mas eles nem imaginam, as pessoas, ou seja, mas eles nem imaginam no 18, as pessoas que escolhem pela insensatez e rejeitam a sabedoria, que vão para uma casa sem estrutura da insensatez e abandonam a casa com estrutura e o banquete da sabedoria. O versículo 18 nos fala de uma maneira muito interessante, que diz assim: mas eles nem imaginam, essas pessoas nem imaginam, que ali onde está a insensatez estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. O espírito dos mortos e as profundezas da sepultura, sinalizando uma qualidade de vida, uma vida distante do Senhor, uma vida distante do bom senso, uma vida distante de escolhas certas, uma vida distante daquilo que agrega para nós em termos de qualidade de vida. Então, nesses versículos, nós temos os convite para fazermos as nossas escolhas, né? Que a gente não ouse, não aceite o convite da insensatez que vem com exibição, com sedução, com engano, com trapaça, com ignorância, mas que a gente aceite o convite da sabedoria que nos diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Isso significa, em essência, que a sabedoria nos oferece um banquete das nossas escolhas, um banquete do nosso viver diário, um banquete da nossa relação com o Senhor e, portanto, da nossa relação com as pessoas. Eu recomendo, se possível, né, que leiam Provérbios 8 e 9 nessa semana e reflitam um pouco sobre essas duas situações da relação, contraste da sabedoria com a insensatez, e que possamos caminhar mais e mais no caminho da sabedoria, do nosso crescimento na presença do Senhor, uns com os outros, edificando as nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um e tenhamos, então, um bom restante de domingo e uma excelente semana. Muito obrigado. Um abraço. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida dos nossos irmãos que estarão aniversariando nesta semana. Obrigada por permitir, Senhor, a Conceição Marques, a Aninha e ao Samuel mais um ano de vida. Que eles possam celebrar esta data com muita alegria. Que seja para eles um ano de bênçãos, desfrutando da tua presença, das tuas promessas, da tua proteção e do teu cuidado. Que o Senhor acrescente anos de vida aos nossos irmãos, fortalecendo-os na fé, renovando a esperança no coração de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém.